Você sabia que tem diversos canais de corte de podcast no YouTube não oficiais que estão ganhando muito dinheiro apenas assistindo podcasts, recortando e repostando no YouTube? Peraí, eu acho que eu acabei te bugando, né? Pra você entender melhor, clica no primeiro link da descrição. Por que que... Cara, o No Merger, eu vou ter que voltar um pouquinho antes, porque o skate ele nasceu na contracultura, ele nasceu contra a organização, né? Então esse é o histórico do skate. E ele se fez através de uma plataforma independente, os skatistas fazendo, nunca existiu um controle, e acredito eu que nunca existirá um controle sobre o skate. Porém, depois que ele virou olímpico, e para ele virar olímpico, tem algumas regrinhas básicas que o Comitê Olímpico Internacional tem, e que a primeira é que você tem que ter uma federação internacional. Eu não tenho muitos detalhes, porque não estávamos nessa negociação, nenhum brasileiro participou, é uma coisa estranha, mas nenhum brasileiro participou dessa negociação. E eu digo estranho porque o Brasil sempre foi muito forte, né? Não só agora, mas o Brasil sempre foi muito forte no skate, mas ninguém participou. E uma federação internacional de esportes de rodinhas, ou de roller esportes, se juntou com um grupo de pessoas, mudou de nome, virou a World Skate, e ela passou a assumir o skate organizacionalmente falando. Isso no mundo. Isso no mundo, exatamente. Que foi a entidade que foi meio que escolhida pelo COB pra... Pelo COI. Pelo COI pra gerenciar o esporte no mundo, é isso? Exato. De novo, não sei ainda os motivos, mas foi isso. E aí o que acontece? Resumindo, mas já dando uma noção para vocês. Imagina o seguinte, amanhã a FIFA passa a cuidar do handball. Não faz sentido, concorda? Para o skate hoje é isso que está acontecendo. É uma entidade internacional que acoplou o skate. Que não é especializada só Não em é skate. especializada. Prometeu, para que tudo se acalmasse, não, vamos ouvir, o skate vai ser independente aqui dentro, né? E, ao mesmo tempo que prometeu isso, mudou o seu estatuto, obrigando que todas as entidades no mundo inteiro fossem únicas. De fato, o que vai acontecer? O que eles querem que aconteça, e acho que não vai acontecer, e a gente vai lutar para que não aconteça. Que, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, que é filiada também à World Skate, cuida de hóquei e patins. E tem a Confederação Brasileira de Skate. Eles querem que essas duas se unam. Não falo pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, falo pela Confederação Brasileira de Skate. Claro. A gente não quer a união e não vai ter a união. E não faz sentido algum. E não faz sentido nenhum. E assim, e por mais que seja um esporte de rodas, eu brinco o handball e o basquete. Tem uma a quadra, FIBA, tem os dois times, tem bola, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o discurso do skate... Não, nem o futsal e o futebol é a mesma, né? Exatamente, exatamente. E tem vários exemplos que eu posso dizer que a gente pode usar aqui. E aí o que acontece? A gente passou por um momento que houve aquela altíssima visibilidade da Olimpíada de Tóquio. Todo mundo unido, trabalhando, agora vai dar, vamos criar. Resumidamente, a gente passou até hoje, começa hoje os treinos oficiais nos Emirados Árabes, a primeira competição pós-Olimpíada. Nossa. Ou seja, Nossa, pós-Olimpíada? pós-Olimpíada. 2 anos depois, quase. Então, assim, me corrijo, né? Que tem duas modalidades, o street e o parque. Teve um evento do street em 2022. Organizada pela World Skate. Pela World Skate. E hoje começa o segundo de street, semana seguinte começa o de parque, que é a outra modalidade. E o skate não parou, né? A gente teve tantos eventos, a Raíssa Exato, foi campeã exato. mundial, A né? Raíssa ganhou 3 seguidos. Então, mas aí são eventos particulares. Exato. E que a gente vai aprofundar isso, mas assim, o que fica mais claro, esses eventos particulares, eu consigo citar 5 no mundo, que tem o Street League, que ele é muito popular, tem o X Games, que talvez seja o mais antigo, mais conhecido aqui Até do o grande joguinho público. antigo. pô. Exato, Joguinho do tinha, X-Games. pô. Tinha o Jiu Tour, teve o Vans Park Series, que era de parque, patrocinado pela Eu Vans. imagino que a maioria foi os skatistas meio que criaram, entre aspas, tipo assim, já tinha uma demanda. Os eventos eram muito mais antigos. Exatamente. A marca chegou e falou, vamos fazer uma então, já que não tem nada, a gente vai fazer, e várias foram criadas. né? E o STU aqui do Brasil são os 5 principais. Os 5 fizeram parte da corrida olímpica e os 5 não chegaram a acordos com a World Skate. Ou seja, a World Skate não conseguiu criar um circuito. Então, por que o No Merger surgiu? Primeiro, para ser contra a fusão
E a prova disso, e o objetivo principal disso é justamente isso. A gente passou, e aí, obviamente que eu sou suspeito, mas vocês também viram o boom que o skate teve de visibilidade, foi disparado. A maior audiência online do canal Olímpico, mas foi disparado. Pois é o que eu ia te perguntar, Duda. A gente tinha uma discussão antes, né, no meio do esporte, até do esporte olímpico, falando assim, quem que vai se beneficiar mais? Se é o skate com a Olimpíada ou se é a Olimpíada com skate? Pelo que você está dizendo aí, então, acho que o COI, né, os Jogos Olímpicos tiveram muito mais benefícios de trazer o skate para dentro. O que você acha disso? Cara, o skatista mais core, mais radical, fala que é óbvio que a Olimpíada ganhou mais com o skate. Eu acho que foi um ganha-ganha. O que tá certo esse cara, na minha opinião. O jogador de futebol vai falar a mesma coisa. Sim, O de sim, basquete, sim. eles- Mas eu né? acho que foi um ganha-ganha. Aham. Porque o skate, que sempre viveu muito bem sem as Olimpíadas, tinha um próprio conseguiria mercado, viver sem conseguiria, também, ia estar aí, e esse mercado tá aí. O Bob, por exemplo, fez a carreira que fez, né? A gente já citou o Bob. Nem sinal de Olimpíada. Sandro Dias, o Sandro Dias é diretor, inclusive, da confederação. Então, assim, o Sandro Dias, inclusive, vai correr semana que vem. O Sandro Dias resolveu correr, a gente conseguiu uma vaga pra ele e boa. vai correr. Mas, assim, o skate sempre viveu fora. Só que com a entrada da Olimpíada, a gente conseguiu uma visibilidade fora da bolha. Isso é importante pro skate. E Legal. não acho que é uma coisa que foi legal. Pessoas que não acompanhavam abraçaram Exato. personagens, né? Tipo Raíssa, Exato, Kevin, enfim. exato. Isso eu acho que é importante. Que o skate continua, então tem espaço pro skate core, tem para aquele cara de rua, para aquele cara da cultura, do lifestyle, mas tem espaço pro skate competitivo. Então eu acho que foi um ganha-ganha, porque trouxe essa visibilidade pra gente e ao mesmo tempo deu a maior audiência online das Olimpíadas. Do resto eu não sei, mas online seguramente E foi do também deu skate. 3 medalhas pro Brasil, assim. Pra gente eu foi... falo assim, que, por exemplo, pra galera que assistiu, foi, tipo, talvez um dos esportes que mais a galera ficou focada em ver e gostou, e se apaixonou, assim, Sim, né? eu tava lá, muita gente falou que lá era um outro cenário, porque Uma não tinha bolha, torcida, bolha e tal. Mas, pô, falava com o pessoal do Brasil, falava, pô, todo mundo Não, louco eu aqui. cobri a Olimpíada na Imagina. Globo aqui, e no jornal da Globo que eu fiz, cobrindo, e com certeza, assim, era uma das paradas que a gente mais ficava de olho, assim, porque não só... Porque era uma diversão, né? Porque ele tem isso também, né? Sim. Toda volta é uma nota, então você tá torcendo contra. Aí a galera falou, caramba, nunca vi gente torcendo contra pra uma menina de 15 anos cair, tipo. Exatamente, Saca? E o brasileiro é muito disso, né? Mas era legal que, além desse aspecto nosso, né, de torcedor, mas chegava lá, os caras se isso que eu ia abraçando, falar. pô. E a galera que maluca, porque quer rivalidade. né? Exato, Então, Doideira. o skate ganhou o prêmio Fair Play da Olimpíada, né? demais. As meninas do parque ganharam o prêmio. Então, assim, não foi uma coisa que foi Forçada, né? planejada, forçada. É Sim, isso. claro. Mas, assim, e aí a gente vive esse momento hoje excelente do skate, na pista, em visibilidade, em patrocínios, talentos, né? mas um problema gigante político e burocrático, porque a World Skate continua forçando a fusão. O Brasil já decidiu que não vai haver essa fusão. A gente, inclusive, tem uma assembleia, porque a gente convocou uma assembleia que todo mundo decida, vote. É muito provável aqui, é a minha opinião, ainda a assembleia é dia 10, mas é provável que a inclinação dos skatistas, das entidades, seja para não fusão. Inclusive, eu acho que a Confederação de Skate é a que os atletas têm mais voz, né? E votos, né? Em relação Cara, às outras, não é? essa mudança, isso é uma Acho coisa mais que quando a gente entrou, né, eu e o Bob, a gente entrou, a gente tinha esses objetivos. E graças a Deus, as entidades filiadas que eu não conhecia ninguém, fui conhecendo no dia a dia, eles também entendiam isso, mas hoje, de forma muito prática, é sim a confederação no Brasil, onde os skatistas, no caso os atletas, têm a maior percentual de voto. Então, por exemplo, hoje, 51% do colégio eleitoral do skate é composto obrigatoriamente por skatistas. Ô, Duda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora que seria a entidade máxima, o órgão máximo, ele quer que todas as entidades, por exemplo, no Brasil, se tornem uma só. O seu lado eu entendi. O lado qual que é? Do rock? Do hockey? Confederação Brasileira Eles de pensam Hockey e da mesma Patins. maneira? Eles não querem também? Ou eles estão a favor disso? Alguns atletas deles nos procuraram apoiando o movimento, porque, na verdade, o nosso problema não é com eles. Claro. O nosso problema Sim. é individual. Exatamente, Isso. exatamente. Aham. Uma coisa imposta de cima, né? Então, porque assim, o seu posicionamento é claro. Eu queria saber se o deles também é. Porque são as duas entidades hoje no Brasil, são as que... As filiadas ao World Skate, sim. Sim, né? Então, assim, eles também se alinham com o pensamento de vocês ou não? Acho que não. Não. Acho que não. Porque o presidente, ao qual eu tenho uma relação boa no sentido, não é meu amigo, mas a gente tem uma relação Sim, cordial, claro. Aham. me procurou
porque ele também ele tá sobre o mesmo estatuto que eu, da World Skate, então ele procurou pra gente tentar, vamos ver como é que a gente vai conversar. Eu falei, putz, moça, desculpa, sendo muito claro contigo, mas não tem essa possibilidade do lado do skate. Então eu não sei como politicamente ele tá trabalhando lá, não sei, respeito o trabalho dele, mas não... Até porque ele tem um lado dele, ele Sim, tem que defender. interesse. Exato, Não, eu não sei como é que funciona. Agora, ele é filiado ao World Skate, com outro nome, há muito tempo. Mas assim, tem uma só de patins? Ou é o skate também é de patins? A World Skate é de patins. Também. São 12. Ah, tá. Então, e essas são as contradições que a gente É vive porque eu achei hoje. que assim, que tinha uma de skate, uma de patins e as duas eram da... Não existia de skate, né? É uma só com 12. É uma só com 12 modalidades. Entendi. Só o skate é olímpico. Ah, tá. Tá. Só o skate é olímpico. E aí tem uma questão, inclusive, de grana. Financeira, Tem de lógico. representatividade, mas tem de grana também, Claro, óbvio. óbvio. O patrocinador olha diferente. Exato, mas essa é a questão que eu, particularmente, me senti um pouquinho... Traído é uma palavra forte, mas eu acho que é traído. Porque Desrespeitado, talvez. traído, eu acho, porque assim, a gente sempre teve um excelente relacionamento com o World Skate. Porque eles prometeram muito claramente a independência. Só que de uma hora para outra houve uma alteração estatutária, e aí eles, não, mas a gente é democrático, a gente pôs para votação. Aí vou dar números aqui que são reais, tá? Não é, pô, tá chutando, não, e nem estou exagerando, é número real. Na Assembleia da World Skate, as federações de hóquei e patins, as de roller sports, elas têm 678 votos, tá? 678. Certo. 678 votos. As de skate tem 11. Porra. Então a gente não aprova Tá nada. de sacanagem. Se amanhã eles quiserem mudar de skate, o nome agora é para Flow Sport Clube, eles aprovam e a partir de amanhã eu tenho que chamar o skate de Flow Sport Clube. Aham, Então entendi. assim, não Você não existe. tem voz, entendi. Então assim, O que os caras decidem, eles, né, impõem, né? a gente passou por um absurdo agora no Sul-Americano, no Paraguai, foi em outubro. Outubro, Em acho. Assunção, né? Assunção. Sim. O campeonato bem organizado, a pista boa, até aí sem problema nenhum. Só que o diretor da prova não era do skate. Não era do skate. Ele simplesmente proibiu os skatistas de passar na pista entre uma manobra e outra. Não sei o quanto que vocês já viram um campeonato de skate, mas é muito natural e é da cultura do skate que agora é a vez do Ale lá fazer a manobra dele. Todo mundo respeita, claro, não entra na pista. Ele acabou a manobra dele, todo Vários mundo da gente entram. vai lá, passa pra se manter focado, se manter aquecido, enquanto espera sair a nota dele, porque Certo. naturalmente demora 2, 3 minutos Já pra falar até rodinha, né? Eles gostam de deixar pra rodinha continuar... Eles gostam de se esquentada, manter ativos. Porque se você. Na adrenalina ali da São 8 prova. normalmente numa bateria. Você demora, se você não fizer nada, você vai ficar aí 20 minutos parado, 20, 25 minutos parado. Então é natural. E é um esporte que precisa disso, né? De Na tá... final, o A diretor. ligado, né? confiança tem que estar Sim, confiança. E muitas vezes, cara, eles vão E isso vale pra sentindo- todo mundo, não é pra A ou B, né? É pra Não, todos que estão na competição. Se né? você acabou, a hora que você terminou a sua manobra, a sua volta, naturalmente, você pegou o teu skate, acabou, recebeu aplauso, todo mundo já vai. Pra isso, pra manter aquecido. Aí o locutor anunciando que era contra, que não pode, ia tirar ponto. Falei, como é que tira ponto no skate, né? Não entendi como é que tira ponto. Aí fui perguntar. Não, Anunciando um negócio que nem no regulamento devia estar. na semifinal não teve, teve na final. Que doideira. E aí eu fui lá, não, é porque fica feio na TV. Falei, feio na TV? Não, é outra coisa, é uma vantagem que quem... Falei, desculpa, meu amigo. Não, mas por que eu falei, não, os brasileiros não vão fazer, regra não vão fazer, tá tudo certo. Só que isso não é skate. Então, assim, a gente tem passado por situações como essas que estão cada vez mais tirando a característica do skatista e do skate em competir. Esse é o perigo maior que, assim, algumas pessoas... porque fica, briga política, briga por poder. Não dá para brigar poder 11 contra 678. Não tem briga de poder isso. É simplesmente briga por sobrevivência. E o skate precisa... Tá se unindo. O Bob lançou uma campanha semana passada porque ele começou a entender o que está acontecendo, porque ele fez muito parte da confederação. Hoje ele participa até do conselho consultivo, então alguns assuntos eu uso esse conselho para me orientar, para me ajudar nas decisões. E aí ele fez essa campanha, na semana passada lançou, e graças a Deus está espalhando pelo mundo a campanha. Porque o nosso objetivo não é nem contra o World Skate, mas é o fato de como ela quer tocar o skate. E se continuar assim... Que eles caiam na real. Essa que é, Exato. Essa que é a Não, pedida. não houve de nenhuma parte até agora, não quero mais a World Skate. Não dá, até porque você tem uma federação internacional, tem uma série de burocracias que o skate vai demorar tempo para fazer, não vai ser assim. A questão não é... Criar do zero, Não né? é questão, não é uma birra infantil, olha, não quero mais a World Skate, não gosto mais de você. Não é isso. Só que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar falando de um
uma outra competição que não a de skate. Esse é o principal problema que a gente vive hoje em relação ao World Skate. Por isso, no merge. A gente vai bater o pé. E o Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma das potências no mundo, mas estruturalmente, como confederação, eu falo aqui não em benefício próprio, porque eu tenho um grupo grande de diretoria, de entidades, é disparada a entidade mais organizada mundialmente, inclusive mais Ganharam organizada que o prêmio, World né, Skate. do Sou do Esporte, não foi isso? Sim, ganhamos um prêmio de governança, isso que me anima demais, por causa de transparência, por causa de como gerir a coisa. Se você entrar no nosso site hoje, lá estão absolutamente todas as despesas lá, não são aquelas obrigadas por lei, estão todas as despesas do nosso site, isso é uma coisa que a gente faz. Mas, especificamente em questão, se o Brasil cair, né, se a gente sucumbir, o skate mundial. Ô, Duda, você falou, né, rapidamente aqui, questão com o COB, né? A gente teve aí uma mudança até no ministério, né, que virou secretaria durante um tempo, agora tá voltando a ter ministério, tem uma ex-atleta super conhecida na Moza. Nessa questão específica com o World Skate, voltando a falar do que a gente tava falando no início, como que o COB tá atuando nessa parte e talvez até se não seria o caso também de acionar o ministério para um apoio e tal, e se vocês têm conversas para também conseguir, né, botar o skate em evidência também no plano de governo federal. Bom, vamos lá. Primeiro falar do Ministério. Sim, a gente já procurou o Ministério, a gente está tentando uma agenda com a ministra, com a equipe dela, para poder dividir a situação, explicar a situação que está acontecendo, basicamente aquilo que a gente vem falando hoje, para entender como o Ministério do Esporte, que aliás é um ganho, né? Ter um Ministério do Esporte, Claro, com pode nos certeza. ajudar nessa questão. Porque de forma muito prática, isso impacta direto no Brasil. Nos Estados Unidos também vai impactar, no Japão um pouco menos, porque o Japão, a federação dele já nasceu meio que fundida, e parece, eu não tenho essa informação, mas parece que eles convivem bem lá. Mas nos Estados Unidos eles vão ter esse problema, porque eles estão falando do Nigel Houston. A hora que você virar para o Nigel e falar, olha, a partir de agora a tua federação é de patins, seguramente ele não vai reagir bem a essa informação. Vai O principal reconhecer, nome, né? talvez, do mundo. Exatamente. Aí, né? Então, assim, então a gente já fez o contato, a gente só está esperando também, porque agora a gente está no meio do Mundial, né? Que vai acontecer agora nos Emirados Árabes. E a ideia é que ainda em fevereiro a gente tente uma agenda, dependendo, obviamente, da agenda da ministra, para ver se a gente consegue bater um papo, explicar para ela e ver como ela consegue, ou como o governo consegue nos ajudar nessa questão. Tá. Em relação ao COB, cara, é com muita tristeza que eu te digo que o COB não nos apoiou, muito pelo contrário. Caramba. Não nos apoiou em nenhum momento, contrariando o estatuto, contrariando a forma dele existir, né? Porque o COB existe para proteger o esporte olímpico brasileiro, né? Verdade. Mas Defender os interesses do Brasil, do né? esporte brasileiro. E nessa questão, a World Skate me suspendeu, porque disse que eu ofendi. São 3 acusações, basicamente. Não cumpri um contrato, não existe contrato assinado, então não tem como eu não cumprir um contrato assinado. Que eu ofendi a entidade através de declarações de terceiros. Então, basicamente, eles têm uma foto minha, eu sou muito amigo do Alexandre, não sei o quê. O O Alexandre... cara não gosta de mim, eu Não, mas aí você detonou a World Skate. entendi. Mas como- porque você é amigo dele. Mas Porque você tirou uma foto junto. Não é só foto. Eu entendi, tô Porque, na verdade, generalizando. foi a questão do não realização do Mundial no Brasil, que teve uma briga. O STU, que é a empresa brasileira, se pronunciou muito duro contra o World Skate. Na verdade, é bom ressaltar que o STU ele respondeu uma carta da World Skate, ele não saiu do nada, né? E jogou duro com a World Skate. E a World Skate disse que, como o STU falou mal dela, a culpa é da confederação, então o presidente é o Duda está suspenso. Porque o STU não... É surreal. E aí a gente esperava que o COB fosse nos dar guarida, né? E eu liguei pessoalmente pro presidente. Ele falou, não, situação jurídica, meu jurídico está vendo e tal. E, surpreendentemente, acho que uns 5, 6 dias depois de tanta insistência, pedido para o COB se posicionar, o COB disse que a suspensão, ele tinha que seguir a suspensão. Mas a justificativa por escrito do COB, ela foi baseada, inclusive, no item da lei Pelé, Tá. no parágrafo 1º, se eu estiver errado, mas eu acho que no parágrafo 1º que está na carta. Só que o parágrafo 1º diz de práticas esportivas, não no ambiente administrativo, não da relação com a federação. Então, assim, é uma carta confusa, estranhamente, até pela capacidade do advogado do COB, muito mal redigida, mas é a decisão do COB. Aí você vai olhar o estatuto do COB. Em nenhum momento o estatuto do COB dá o poder para o COB afastar um presidente
de entidade, um membro da Assembleia do COB. Certo. E nenhum, não está escrito no estatuto. Então, o COB, a relação está estranha, completamente estranha, porque aonde a gente devia encontrar, no mínimo, um ouvido e falar, vamos resolver juntos, temos um problema. O COB, sinceramente, não sei o motivo, imagino alguns, mas não sei o motivo, não posso te afirmar o motivo. O COB seguiu essa punição, essa suspensão Certo. da Federação Internacional. Então o COB meio que acatou a suspensão vinda da World Skate, é isso? Exatamente, sendo que o COB não é ligado ao World Skate. É a mesma coisa da World Skate mandar uma carta hoje pro Flow e dizer o Alexandre está suspenso. Aí o Flow fala, realmente, a World Skate Eles mandaram... não tem sentido estatutário, não tem sentido jurídico, mas aí é um pouco daquilo que a gente está falando, dos resquícios autoritários, né? Da velha política, daquela coisa de que aqui quem manda sou eu, não gostar muito da democracia. É uma coisa que está mudando, graças a Deus. Os dirigentes esportivos hoje têm uma geração Pois nova. é, né? Não, tem uma geração nova. E quando eu digo geração nova, não só de idade, mas de novos presidentes que já não toleram mais isso e já querem essa discussão muito mais aberta. E curioso, né, Duda, porque, assim, eu acompanhei o esporte olímpico de perto nos últimos, 10 anos, e eles justamente valorizam essas novas entidades. Por exemplo, falavam muito bem da Confederação Brasileira de Rugby, que tinha lá uma puta de uma gestão, não sei o que lá. Aí vem uma entidade também mais moderna, né, que tá promovendo o esporte e ganhou medalha, isso que, contribuiu pras metas esportivas do próprio COB e vai lá no apoio ao trabalho de vocês, né? É curioso, né? Até quando eu vi essa matéria, eu achei que era ele que tinha falado. E aí é mais fácil que se você falou alguma coisa, ele tipo, nele, beleza, pô, você falou, mas vem de um terceiro pra... O que é engraçado, no caso da World Skate, quando eles nos disseram, vocês estão sendo investigados, eu falei, tudo bem, eu respeito a entidade, eu respeito a instituição, faz o favor para mim, manda para mim o print, a acusação, fala para eu poder, na pior das hipóteses, pedir desculpa se eu errei. Não, você sabe o que você fez? Caraca. No processo todo, que tem lá, Bizarro, acho hein? que 190 e tantas páginas, não tem um print de um E quem post que meu, julga de uma isso? fala. O time do Roller Sports. Os 678 carinhas lá. Na verdade, é um comitê executivo, foi julgado por 6 pessoas. Eu não vou saber de cor, mas o hockey, inline não sei o quê, hockey não sei o quê, patins não sei o quê, patins não sei o quê. Óbvio que alguém que levanta a voz. E quando eu digo alguém, não é o Duda, pessoa física, é a CBSK, né? Porque não é uma coisa minha, pessoal. É uma coisa do contra a grupo, entidade, da né? entidade. Foi isso. E voltando para o COB, o mais estranho de tudo isso é o absurdo estatutário do cara tratar uma entidade como o COB, da importância do COB, né? E do momento que o COB tá tentando recuperar a sua credibilidade sim. por conta de histórias passadas, que ao mesmo tempo boa parte dessa diretoria viveu essa história passada também, isso é importante lembrar. Que o Paulo Vanderlei era vice do Nussmann, né? Exato. Então, e a gente vê o seguinte, até assim, insulta um pouquinho o bom senso dos outros, a inteligência dos outros, quando ele manda para a imprensa uma carta dizendo que não se trata de revanchismo político, porque 2 outras entidades tiveram o mesmo procedimento. Não vou citar aqui as entidades, porque eu não quero personalizar a discussão, mas é importante citar que esses 2 casos que ele citou na carta ali, foi julgado pelo Conselho de Ética do COB, ou seja, teve um procedimento interno, seguiu o estatuto. Foram 11 meses de investigação, eu não estou fazendo juízo se foi certo ou errado, mas teve um processo. O outro foi a justiça determinou. Ou esse presidente tem que sair, X. Justiça você não discute, você cumpre. O meu, em 5 dias, um e-mail que ele recebeu, ele afastou. Que, na verdade, não tem nem poder para isso. O estatuto do COB diz isso, o estatuto da World Skate diz isso. E você segue trabalhando. Eu sigo trabalhando, porque quem pode me afastar é a justiça. Se amanhã vier uma decisão judicial, você não é mais presidente, ponto 1. Ou a minha assembleia. O que eu fiz? Eu chamei uma assembleia. Dia 10 de fevereiro, eu vou fazer uma assembleia com todo mundo e dizer, gente, temos esse problema, todo mundo está acompanhando, o que a gente faz? Eu fico ou eu saio? Porque aí a Assembleia ela é legítima para dizer se eu fico ou se eu não saio. E são pessoas do próprio esporte, Quem me elegeu. E aí eu não estou falando... De novo, você pode gostar de mim, não gostar de mim, mas assim, eu acho que a principal lição de tudo isso é que os dirigentes esportivos eles têm que parar de tratar a entidade como sua empresa. Na minha empresa eu faço o que eu quero.
Mando embora, contrato, pago, não pago. É uma decisão minha. Na entidade eu tenho um estatuto, que eu posso concordar ou discordar, posso achar ele bom ou ele ruim, mas eu sou eleito presidente para seguir aquele Pra estatuto. seguir. Quando as pessoas votam em mim, quando essa diretoria do COB foi eleita, era para seguir o estatuto dela. Não porque ele acordou, não gosto do Duda. Direito sim. dele. Direito Lógico. dele, total. Vou afastá-lo. Então, e assim, e o pior de tudo é a forma como se foi feito. Né? Ele afastou um membro da Assembleia, um presidente eleito, legitimamente eleito, ele afastou numa canetada. Mas isso aí, assim, vai resolver para frente, não é uma preocupação minha como amante do esporte, é uma preocupação minha como quem vive o esporte olímpico hoje 24 horas por dia, é uma preocupação minha justamente por ter entendido que esses momentos ditatoriais, autoritarismo já tinham que ter passado, mas infelizmente continuam. Mas eu acho que a própria Assembleia do COB vai saber resolver, não a minha questão vai se resolver, mas resolver essa questão do esporte e mudar um pouquinho que essas coisas da velha política, A mentalidade, né? a mentalidade Já tá- Como as coisas são arcaica, geridas, a como são mentalidade. geridas. Aquilo que a gente está falando, né? De tratar o skate, o campeonato júnior do skate. Não, é estranho. Você tem um contato próximo com os skatistas aí também, Tem. tanto o É, Bob tem. quanto... É isso que eu ia perguntar, né? Cartola é? geralmente é a figura que o pessoal adora É, tacar eu pedra, quero né? saber Como Não, é eu que não funciona sou o skate? unanimidade, tô longe de ser unanimidade, mas tenho sim. Legal. Eu queria saber se eles comentam com você também a respeito de toda essa repercussão que dá, né? Porque é claro que você, como nome principal da confederação, você sempre vai ser o alvo de tudo, porque você é o cara que... Que assina Que as e que pessoas- tem é, o seu porta-voz. Como é que essa galera, toda a galera do skate, incluindo os caras mais maiores, né, do ramo, como é que eles estão recebendo isso? Como é que eles estão tratando? Eles comentam com você, comentam nas redes sociais? Como é que eles estão vendo essa situação aí? Ó, Cross, eu vou te falar, esse é legal esse assunto, porque assim, eu não sou unânime, porque eu fui trazido pelo Bob, hoje já tenho a minha trajetória, mas o meu aval lá atrás era o Bob. Fui muito cobrado e muito questionado por não ter um passado ligado ao skate. Eu sempre brincava, cara, eu não vim para ser técnico da seleção, eu não vim para andar de skate, eu vim para cuidar da parte política, burocrática e administrativa da confederação, que é o que eu faço. Nesse caso específico, cara, eu acho que eu consegui quase a unanimidade. Então, porque de forma muito prática, né? Essa não é uma briga do Duda. Se não o Duda que está lá, mas era o João, ou se fosse o Bob, ou o Sandro, que hoje é diretor da entidade também, se for qualquer nome de skatista, o problema seria o mesmo. Porque está no estatuto da World Skate que você é obrigado a se fundir. Então não é porque é o Duda. Eu não estou levantando uma voz porque eu vou perder ou eu vou ganhar. Até porque se você sair, por exemplo, Vai vai continuar. continuar o mesmo problema. Exatamente. Então, por isso, assim, é uma coisa que eu falo muito, assim, o skatista precisa falar. Quem não falar, Exato. Esse quem é o não ponto. falar, o skatista que Isso. não se pronunciar, é um direito dele, ele tá tudo bem. Mas ele tem que saber que ele tá apoiando patins. Ele tem que saber que ele está apoiando o hockey. Porque hoje, o skate se encontrou numa situação, e meu objetivo aqui não é apontar culpados, eu tenho a tranquilidade que não estava nessa negociação toda, na questão de olímpico, não olímpico, mas o skatista, principalmente esse que tem aspiração olímpica, ou aquele que gosta do skate e que não quer o skate ligado a outra entidade, se ele não falar, ele já se posicionou. Então o skatista precisa se posicionar. Está acontecendo isso aos poucos. Foi uma coisa que a gente não quis também levantar muito, porque né, a gente está numa semana do Mundial. Não dá para ficar ligando pro cara e falar, você não vai se posicionar? Não vou fazer isso. Mas quando eles voltarem do Mundial, vou chamá-los todos e falar, gente, a situação é essa. Fiquem à vontade. Se posicionem. Quem não se posicionar, já está se posicionando a favor do patins. Certo.